Os beneficiários do programa. Os beneficiários são alunos da educação básica, né, que são alunos de creche, de primeira a quarta, de quinta a oitava, de ensino médio. Então, são alunos da atenção básica e alunos também do EJA, né, todos eles da rede pública de ensino, tanto estadual como municipal. E no caso do PENAT, repassar diretamente para os municípios, são os alunos da rede municipal, porque os da rede estadual são atendidos pelo recurso que vem do Estado. A transferência do recurso. O recurso ele é transferido aos municípios sem necessidade de convênio, de forma de fundo a fundo, do fundo federal para o fundo municipal, do fundo federal para o fundo estadual. Não há necessidade de convênio, é um programa e ele é repassado em 10 parcelas anuais. Então, o município recebe em 10 parcelas anuais, conforme o número de alunos informados no censo do ano anterior, né, que necessitam da utilização do transporte escolar, que residem em zona rural e necessitam da utilização do transporte escolar. Então, esses são os beneficiários. Agora, destinação e movimentação dos recursos. O recurso, ele é destinado para ser usado em quê? O que o município pode pagar com esse recurso? Eu sei que é uma pergunta que vocês, né, devem estar fazendo aí. Eu quero falar com vocês aqui na lei, onde vocês encontram isso aqui, para vocês depois, se precisarem, não ficar claro, esquecer e tal, pode ir lá na lei. O recurso ele é destinado para despesas de manutenção de veículos, né? Qualquer necessidade do veículo que seja do município e que seja utilizado no transporte escolar, pode ser feito com recurso do PENAT. E o que seria isso? Combustível, pneus, uma reforma, qualquer necessidade do veículo que seja do município, que seja utilizado no transporte escolar, pode ser feito com recurso do PENAT. Manutenção de embarcações, não só veículos, mas tem município que utiliza embarcações, é a mesma coisa, segue o mesmo critério. Contratação de serviços terceirizados, então é quando o município terceiriza o transporte, ele não tem um número suficiente de ônibus, vans, né, micro-ônibus necessários para o transporte escolar, então ele contrata terceirizado, né, para poder executar. O conselho tem uma função extremamente importante aí nesses terceirizados, verificar se os ônibus têm até 7 anos, são ônibus mais novos, se os ônibus têm cinto, então isso é uma fiscalização que o conselho faz. E informa a prefeitura, se identificar alguma coisa, ela, aquele ônibus, eu já vi vários casos de conselho e falar com a prefeitura, falar com o administrativo assim, olha, aquele ônibus de fulano de tal, que está circulando na linha tal, está com pneu ruim. Os pais são muito bons nisso, nessa fiscalização, e aí a gestão pública corre lá, conversa com o prestador de serviço, pede para ele poder resolver o problema, né? Resolve o problema. Ele pode ser utilizado também para aquisição de passe estudantil, se existir uma linha ali fixa, certa, séria, municípios maiores deve ter, né? Então, eles adquirem os passes estudantil e doa para os alunos para eles utilizarem no período. Então, o recurso, ele é para essas ações que eu te falei. Agora, o recurso não pode ser utilizado em quê? Ele não pode ser utilizado em tarifas bancárias, em multas, e pagamento pessoal, por exemplo, não pode pagar o funcionário da prefeitura que dirige o ônibus da prefeitura com recurso do PENAT, entenderam? Ele também não pode pagar impostos que não estejam vinculados à execução do programa. Por exemplo, se contratou um terceirizado, o terceirizado ele tem que pagar INSS. Então, o ISSQN, desculpa, ele paga ISSQN. Se esse imposto é sobre o serviço do transporte escolar, pode ser pago com recurso do transporte escolar, né? Mas, se não pode pagar, por exemplo, o município tem uma folha imensa, paga um valor alto de INSS por mês, ele pode pagar com esse recurso de forma nenhuma. Mas é de funcionários da educação, pode? Não pode. Então, ele só pode utilizar o recurso para cobrir impostos referente à manutenção do transporte escolar. Ok. Da reversão e devolução dos valores ao FNDE. Existe possibilidade de devolver dinheiro do PENAT para o FNDE, mesmo ele sendo um programa? Sim. Existe
suspensão, né, do recurso, em alguns casos, e existe essa devolução para o FNDE também. Quais os casos que requerem devolução para o FNDE? Por exemplo, se o município faz depósitos indevidos na conta do PENAT, né, havendo uma fiscalização ali, eles podem pedir devolução desse dinheiro. Pode ser acontecer de uma execução indevida. Então, gente, se o município fizer a execução indevida do programa, ele tem que devolver o dinheiro para o FNDE. Contratação de incorreções nos dados de cadastro nas contas correntes. Quando você tem dados errados na conta, então esse recurso acaba voltando para o FNDE. Então, gente, existe casos de devolução. Agora, quais seriam os casos de suspensão? Suspensão do recurso. O recurso ele é suspenso quando o município não prestou conta, por exemplo. Então, o município tem que prestar conta até dia 28 de fevereiro do ano seguinte do recurso do ano anterior. Não prestou conta, em março o recurso é suspenso. O município não recebe o recurso em março. Então, esse é o principal caso de suspensão. Mas, por exemplo, pode haver uma suspensão por causa de denúncia, né? Uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público vem e pede para suspender o recurso para verificar as incorreções. Pode haver um caso também de o TCU faz uma análise da prestação de contas, identifica lá várias irregularidades, dá um prazo para o município corrigir. O município não corrigiu, suspende também o repasse, até que o município corrija. Então, são esses casos aí de suspensão ou devolução para o FNDE.